7h42. Agora tem um quadro Check-up no rádio com o Dr. Robson Góes, médico veterinário. Obrigado aqui por ter vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Robson, bom dia. Hoje parabenizar as mulheres da Veteripet, não é isso? Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje parabenizar no Dia das Mulheres, né? Parabenizar minha mãe, minha esposa, minha irmã. Parabenizar todas as pessoas que trabalham conosco, né, que são nossos colaboradores, que estão lá na clínica à frente do nosso trabalho. Por incrível que pareça, Marcos, lá na clínica são todas mulheres, só eu de homem, né? Então é muito gratificante a gente ter aí essa participação, doutora Maísa, doutora Priscila, doutora Cíntia, doutora Fernanda, Narinha, Mariana, tem Rosângela, Ceissa, tem Sandra, tem assim tantas outras que estão lá aí fazendo a nossa companhia, o nosso dia a dia. O que é o maço amarelo e qual é o seu propósito? Olha, o tema de hoje é em alusão à questão dos problemas renais que existem em cães e gatos, como também no ser humano, Marcos. No ser humano, né, escolheu-se a segunda quinta-feira do mês de março para ser como se fosse comemorado, aludido a questão de divulgação dos problemas renais. E também na parte de cães e gatos, também a gente adota o mês de março como o março amarelo, que é um março de conscientização, é um mês de conscientização de problemas renais. Problemas esses que causa tanto desconforto, que causa tanta morte para os nossos entes queridos, né? Os cães e os gatos. Inclusive uma pessoa até me perguntou esses dias, cão e gato também faz hemodiálise? Faz sim, né? A gente tem também, hoje aqui mais próximo, está tendo Campina Grande fazendo hemodiálise em cães e gatos. E esse problema renal, a unidade funcional do rim são os néfrons. Uma vez esses néfrons comprometidos, que seja por uma pressão arterial alta, que seja por uma diabetes, que seja por um problema genético, que seja por uma infecção grave ou crônica, que seja por formação de depósitos de minerais aí, de cálculos, tá? Que vai causar essa destruição dos néfrons, né? Problemas ali infecciosos, inflamatórios, e que pode acarretar de forma aguda ou de forma crônica, levando à perda da função renal. Uma vez os néfrons comprometidos, ele nunca mais vai ser regenerado. Então, uma vez ele destruído, ele perdeu a funcionalidade. O rim, quando ele apresenta mais de 70% de comprometimento, é onde a gente vai ter já uma alteração grave, né, a nível de exames bioquímicos, que a gente vai detectar aí aumento de ureia, aumento de creatinina, eliminação de proteína através da urina, a frutalase vai aumentar, a gente tem várias, glicose, você vai ter presença na urina, então tem várias alterações que já mostram que esse animal está com problemas, tá? Agora, só os exames complementares que você vai lançar a mão, tipo os bioquímicos, você pode ver o SDMA, ureia, creatinina, exames de urina, exames de imagem como ultrassonografia e outros exames, raio-x com contraste, tem vários outros exames, tomografia, que podem dar indícios aí, que pode direcionar para que existe ali uma alteração. Uma vez detectado que esse animal tem a presença, o comprometimento renal, aí você vai ver aí se é unilateral ou bilateral, pode também fazer esses testes, geralmente são mais complexos, tá? Mas na hora que você tem essa certeza que esse animal tem isso, e que você detecta principalmente, Marcos, a causa base. Eu digo muito que quando a gente detecta que um animal tem um problema renal, o importante é tratar sim o problema renal, mas também é importante você diagnosticar a causa base. O que seria isso? Não adianta você tratar um paciente com problema renal
e você não tratar a causa desse problema renal. Por exemplo, se esse animal tem uma diabetes mellitus e você só trata o problema renal e não resolve o problema da diabetes, consequentemente, ele vai permanecer com aquele quadro que está acarretando a lesão renal. Se ele tem uma pressão arterial alta, se ele tem uma infecção a nível de sistema renal, sistema urinário, ou uma piometra, por exemplo, ou infecção na boca que está causando esse problema renal, enquanto você não resolver a causa base, você vai cada vez mais comprometer esse rins e fazer com que esse rim ele perca 100% da sua funcionalidade, porque os néfrons vão ser destruídos. Então é importante isso, é importante você levar seu animal para uma avaliação clínica, para exames. Muitas vezes o médico veterinário pede um hemograma, mas ele pede outros exames complementares, como exames bioquímicos. Aí neles vai incluir a ureia e creatinina e o SDMA. E às vezes a pessoa não entende por que o profissional está solicitando aquilo, porque é necessário ter o máximo de informação possível através de exames complementares para ver como está a condição geral do animal e tratá-lo de forma adequada. Dr. Robson, com relação a essa questão, por exemplo, dos problemas renais, quais são os sintomas mais comuns que a gente pode identificar, por exemplo, nos animais, e como é que os donos podem identificá-los? Muitas vezes, Marcos, os problemas estão associados no quadro renal à causa base. Por exemplo, se o animal tem diabetes, então o diabetes a gente diz que ele tem vários P's, poliúria, está urinando demais, polidipsia, está bebendo muita água, polifagia, está comendo muito, perda de peso, como o animal come muito, porém está perdendo peso. Esse animal ele tem é sugestivo de um quadro de diabetes, porém ele tem ali uma insuficiência renal causada pela diabetes. Isso aí são sintomatologias. Se for uma infecção bacteriana, aí já tem outra sintomatologia. Se for mas as maiores sintomatologias nos quadros renais são esses animais quando já estão com insuficiência grave renal, eles vão aumentar a ureia, entrando em uremia ou azotemia. Aí ele vai apresentar vômito, ele vai apresentar quadros, às vezes até neurológico, ele vai apresentar outros sintomas graves, perdendo peso, inapetência, sem querer comer, tremores, vai depender de cada animal. E isso daí faz com que leve-se o paciente já grave para o profissional, que muitas vezes, infelizmente, não tem mais o que fazer. Marcos, para você ter uma ideia, o rim ele é responsável por produzir um hormônio chamado eritropoetina. Essa eritropoetina já é responsável por estimular a medula óssea para produzir sangue. Então o animal, quando entra em quadro grave renal, em uma insuficiência renal grave, ele deixa de produzir esse hormônio e, consequentemente, a medula óssea deixa de ser estimulada para produzir hemácias, e esse animal aí vai entrar num quadro de anemia grave, que muitas vezes vem a óbito em virtude dessa situação. Então, é um conjunto de coisas. O que é o importante? O importante é você levar seu animal para um check-up, você levar seu animal para exames laboratoriais, incluindo exames complementares que envolvam a função renal desse animal. A dieta, ela influencia na saúde renal do animal? Com certeza. Alimentos que são ricos, por exemplo, em proteína, ricos em fósforo, faz com que sobrecarregue esse rim, e, consequentemente, essa sobrecarga faz com que ele desenvolva problemas renais. Então, tudo isso aí é um conjunto de atividades, é um conjunto de coisas que, nesse mês agora de março, a gente desperta as pessoas, para que tenham os cuidados com a parte renal desses animais. Falar um pouco agora de tratamento disponível para os problemas renais dos animais. Quais são as opções? As opções, nós temos medicações que protegem esses néfrons. Nós temos alimentos que já são fabricados especificamente para problemas renais,
tá? Aí com níveis de fósforo baixo, com níveis de proteína adequado para cada animal. Além das medicações que protegem, nós temos também medicações que quebram muitas vezes o excesso que está havendo no corpo do animal. O animal está com os níveis de fósforo aumentado, então a gente tem medicação para baixar os níveis de fósforo desse animal e consequentemente ele ir eliminando e não agredindo tanto esse rins. Então tem aí vários produtos, vários medicamentos. O que é o ruim da história, Marco? O ruim da história é, após o néfron ser destruído, após ele estar comprometido, nós não temos mais como regenerá-lo. Então isso daí é a parte ruim do negócio. A gente só consegue manter aquele rim de onde ele está para frente. O para trás perdido, infelizmente, a gente não consegue recuperar. A detecção precoce ela é importante? Importante demais. O prognóstico? Demais. Né? Você detectar a sobrevida desse animal vai depender principalmente quanto antes você detectar que esse animal tem ou não insuficiência renal. A importância também é você, ao detectar precocemente, você faz os manejos necessários, né? Que seja um manejo clínico, que seja um manejo alimentar, que seja esse manejo que você consegue, assim, dar uma boa qualidade de vida para o animal. Existem essa questão, por exemplo, de medidas preventivas que a gente pode tomar para reduzir os riscos dos problemas renais? Existe. Quais são as medidas preventivas? Né? Principalmente você procurar o auxílio de um profissional para fazer os exames complementares. Esse daí é o principal fator de prevenção. É você antecipar o fato. Aí, na consulta, o profissional vai, além de solicitar os exames complementares, que neles vão estar incluso aí ureia, creatinina, exame de urina e outros exames, também vai ser importante as orientações que esse profissional vai dar quanto ao manejo, dieta, cuidados, né? O tipo de alimentação, de acordo com a idade, de acordo muitas vezes se esse animal é castrado ou não. Tudo isso aí vai ajudar na sobrevida desse animal. Aqui no nosso WhatsApp, minha gata está castrada, mas com comportamento de estar fazendo xixi em todo canto da casa. Tenho 2 caixas de areia dentro de casa, e aí? Ela pode estar delimitando território, tá? Ou pode estar aí com um quadro de infecção. Tem animais que estão aí com infecção urinária, e essa infecção urinária faz com que ele fique urinando várias vezes em vários locais. Como pode ser aí também, infelizmente, um quadro de uma diabetes. Tem animais que têm diabetes e apresentam poliúria, que seria o excesso de urina, e urinar várias vezes, aliás, não é o excesso de urina em quantidade, em várias micções, em várias vezes urinando. E, consequentemente, isso daí faz com que ela não urine 100% na caixinha. Dr. Robson, para extrair a urina do gato, precisa da anestesia? Olhe, se for, eu vou entender, Marcos, que isso aí seja uma desobstrução uretral, tá? Ou uma sondagem para que você possa fazer uma punção para fazer uma cistocentese. Sim, necessita de fazer a anestesia, já que esses 2 procedimentos, além de delicados, eles podem causar dor no animal. Aí tem várias técnicas de anestesia, né? Me informe com quantos meses, quem pergunta aqui é o nosso amigo Tarcísio Bezerra, lá do Chão do Cajueiro. Sim, lá em Florânia, Tarcísio, né? grande abraço. Tarcísio da Sertaneja. Você não consegue falar o nome do povo, rapaz? Não, mas é porque da sertaneja do seu tempo, né? Meu amigo. Do tempo do Chão do Cajueiro. Rapaz, eu quero um bem enorme. Fica aqui um grande abraço, Tarcísio. Você sabe o bem que eu quero a você e a sua família. Você comprou muito na sertaneja? Rapaz, eu não comprava não, porque naquela época ainda não tinha idade, mas papai e mamãe compravam muito. E o Tarcísio pergunta, com quantos meses a gata entra no cio e quantos dias depois do comprimido ela está isenta da gravidez? Primeira coisa a gata ela pode entrar no cio a partir dos 4, 5 meses de idade, 6 meses, vai depender muito de cada animal.
a gente não tem aquela certeza. Tem animais mais precoces que entram com 4 meses de idade, mas a média é entre 5 e 6 meses de idade, tá? O comprimido em si, eu não vou opinar muito por isso daí, porque vai depender de cada fabricante. Então tem fabricantes que garantem um certo dias de cobertura e tem fabricantes que garantem outros dias de cobertura. Mas teoricamente, na hora que você inicia o uso da medicação, ele já é para proteger e impedir. O grande erro que existe são as pessoas acharem que a gata está no cio, eu vou começar a dar comprimido a ela e ela não vai emprenhar. Muitas vezes isso aí não dá certo. Então, se você não quer sua fêmea para reprodução, procure castrar, que é a melhor maneira de prevenção que existe. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Bom dia, doutor Robson. Bom dia a todos os ouvintes. Marcos Danta, pergunta aí a doutor Robson, porque tem uma gatinha, sabe? Só que faz muitos anos que eu tenho ela. E ela apareceu uma gatinha aqui de rua, sabe? No meu muro, aí ficou por aqui e minha menina começou a dar atenção a ela, que ela é bem carentezinha, sabe? Essa gatinha de rua. E aí minha gatinha, que é a Oliva, ela começou a ficar triste, não quer comer mais. Pergunta a ele aí se é alguma coisa, que ela tá com ciúme, essas coisas. Porque não tá dando muita atenção a ela, essas coisas. E aí, doutor Robson? Existe sim, Marcos, a questão de ciúme, existe a questão de ficar, eu vou falar o nome popular, que é amuada, né? Fica ali acabronhada naquele canto. Existe sim, mas a maior possibilidade que existe quando entra animal de fora, animal de rua, em domicílios que tem outros animais, são doenças que esses animais de rua trazem, incubados muitas vezes, porque eles são resistentes e eles trazem essas doenças e transmitem para os animais. Por exemplo, calicivirose, FIV, FeLV, clamídia, né? E essas doenças causam problemas para esses animais, muitas vezes, principalmente problemas respiratórios. Fica aí espirrando, fica saindo secreção nasal, apresenta um quadro já grave, né, de doenças de trato superior respiratório e, consequentemente, faz com que esse animal passe a não querer comer e apresentar sintomatologia que pode se agravar até um quadro de pneumonia e morte. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia. Eu queria perguntar aqui para o Dr. Robson por que gato mija tanto dentro de casa. Passa o dia, se ele passar o dia todo dentro de casa, passa o dia todo mijando nas coisas. Calçado, armário, fogão. E se tem alguma saída para isso? E ele, Dr. Robson? Primeira coisa, provavelmente ele está delimitando território, tá? O gato, ele marca o lugar ali que ele quer dizer a outro gato que aquele local ali é dele, ou encosta, a outra pessoa. Ninguém encosta nele, né? Marcos, eu tenho uma cliente, por incrível que pareça, que o gato dela tinha ciúme do marido dela. E ele se deitava em um lado determinado da cama. O gato só urinava do lado dele, não urinava do lado dela. Quer dizer, ele dizia a ele que quem mandava nela era ele. Então, assim, o gato, ele delimita território. Existem produtos repelentes que você compra, é um sprayzinho que você utiliza nos locais e que o gato ali sente aquele cheiro e, consequentemente, ele não vai mais lá urinar naquele local. Tem mais perguntas aqui. Dr. Robson, minha filha tem uma cachorra maltês, hoje ela está com 12 anos. Ela de vez em quando vai andando e cai sozinha. Vejo que ela está um pouco corcunda, uma perninha dela meia dura. Ela come bem, e aí? Existem problemas ortopédicos que eles podem estar correlacionados à coluna, por exemplo, hérnia de disco. Existem problemas ortopédicos como luxação coxofemoral, que faz com que o animal apresente essa sintomatologia. Luxação de patela, pode ocorrer essa sintomatologia. Ruptura de ligamento cruzado, ruptura de ligamento redondo, tá? Tem aí várias possibilidades
que esse animal pode estar apresentando. É interessante fazer aí um raio-x, fazer uma avaliação ortopédica nesse animal para identificar a causa e ver se o tratamento é medicamentoso ou se o tratamento é cirúrgico. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992... Marcos, antes de vir a pergunta, eu gostaria de parabenizar aqui Ele Joelma hoje. Em nome de todas as mulheres, né, aqui da rádio, em todas as mulheres aí do Brasil aqui, elogiar a Joelma e parabenizar aqui. Agora, se você quiser vir a pergunta, pode vir, porque aí ela chegando eu paro tudo, né? e tende a elogiar ela. Você viu que ela veio de Verde Esperança hoje, né? Tem mais pergunta, bom dia. Marco, bom dia. Pergunta aí a doutor Robson. Minha cachorra tem 11 meses. Eu caminho para ver se ela faz cocô ou não faz. E se ela só faz cocô uma vez por dia, de manhã. Mas só faz depois que eu lavo o canto dela bem direitinho. Aí ela, pá, dá umas três cocôzadas boas. Eu tento acostumar ela a não fazer, mas ela só faz depois que tá tudo limpinho. Eu já mudei o horário, mas limpou, lavou, ela faz. E aí, doutor Robson? Tem animais que têm essas características, né? De só fazer naquele local, de só fazer naquele horário, de gostar de uma coisa mais limpa, mais aciada. Então isso aí vai característica de animal para animal. Não existe essa obrigatoriedade de você... Ela se adestrou, tá? Ela se acostumou a ter essas características de defecar só naquele local e limpo. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, centro de Caicó. Telefone 3421-1263, WhatsApp 99962-1907 e o Instagram, @Veteripet. Algo mais? Gostaria de agradecer, Marcos, e desejar a todos um ótimo final de semana. E a gente volta já já.